Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a prevenção ao suicídio. E para isso, estou com o coordenador e voluntário do CVV, Renato Caetano. Renato, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. Você que atua como voluntário do CVV em vários lugares aqui da Baixada, ministrando palestras, entrevistas. E o suicídio é uma coisa que, por mais que a gente escute na prevenção, parece que aumenta os números ou que nós acabamos sabendo de mais e mais casos, Como voluntário e atuante nas palestras, no que diz respeito à informação, o que você pode passar para o público de casa, para mais esclarecimento sobre isso? Bem, primeiro, obrigado, Giovana, por estar aqui. É muito bom poder falar sobre vida e sobre valorização da vida. Certo. O que nós percebemos hoje, de modo assim bastante feliz, é que uma situação e um ato muitas das vezes extremo e trágico, e como alguém já um dia falou, é uma decisão única para uma situação que pode ser revertida, mas é uma decisão que não tem volta. E falar sobre isso, nós entendemos que previne. Hoje o entendimento que se tem sobre prevenção do suicídio é muito baseado no trabalho de prevenção, por exemplo, em relação à AIDS ou câncer da mama. Nós nos lembramos, por exemplo, daquela propaganda dos anos 80 em que a Cássia Kiss chocou, na verdade ele criou um choque quando ela apareceu com um busto nu fazendo o autoexame. Acho que muitos de nós nos lembramos disso. Sim. Isso marcou uma época. O que acontece? Provavelmente já nós estamos talvez na terceira geração de mulheres após aquela propaganda, e aquilo foi tão bem assimilado que hoje nenhuma mulher questiona sobre a importância de você fazer um autoexame, porque a informação ali foi importante. A mesma coisa em relação à prevenção da AIDS. Se fala que a AIDS se previne. Como você evita que as pessoas contraiam AIDS? Com informação, discutindo e conversando. E se tem essa ideia de que também acontece isso com prevenção do suicídio. Quanto mais você poder falar com responsabilidade, mostrando informação, explicando que é uma situação que pode acometer qualquer pessoa. A gente costuma falar que pensar em suicídio faz parte da natureza humana, porque nós, seres humanos, nos questionamos frequentemente sobre a nossa finitude, a nossa origem, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E isso causa muitos questionamentos e muitas das vezes, dependendo da situação que nós estamos e vivemos, isso nos causa dores emocionais. Persistir o pensamento pode ser um problema. E aí nós sabemos que falar sobre isso e sobre qualquer situação que dói dentro da alma, ela pode desafogar, pode ajudar a você aliviar uma tensão. Então nós entendemos que prevenção do suicídio se faz dessa maneira. O CVV existe já há 56 anos com esse objetivo. Pessoas comuns podendo estar disponíveis para conversar e escutar com pessoas comuns. E hoje o CVV está avançando na sua metodologia, porque a gente escutava falar que tinha um atendimento pelo telefone, agora também tem atendimento via Skype, tudo que a internet pode proporcionar também para facilitar essa comunicação, certo? Na década de 60, a ferramenta mais moderna que existia para a comunicação era o telefone. Não havia nada diferente ou mais moderno. As ferramentas seguintes foram aparecendo ao longo dos anos. O CVV, ele entendeu que era isso importante. Então, ele entendeu que uma forma de se conversar deveria ser oferecer uma linha telefônica. Então, nós sabemos até hoje o quê? Que conversar através de uma linha telefônica, ela oferece um certo conforto para quem procura. Mesmo quando surgiu as ferramentas de identificação de chamada, por exemplo, o CVV nunca teve. Então, preserva mesmo a privacidade porque de quem está chamando. Qual que é o princípio do trabalho do CVV? É escutar as histórias das pessoas, mas
fazendo um esforço para que a gente não faça as medidas dessa história com as nossas réguas. Cada um tem uma régua. E aí o que acontece? Geralmente quando eu meço com a minha régua, eu falo assim, não bate, está errado, você está errado. Então nós fazemos um esforço para que a pessoa possa falar de si e que ela falando, ela possa se sentir à vontade, sendo respeitada e aceita como ela é. Nós somos pessoas comuns, nós não somos profissionais. Nós sempre procuramos assim nos colocar na nossa posição. Nós entendemos que nós somos um serviço de apoio importante, né, para que, se necessário e quando necessário, sobre a decisão da pessoa, ela possa procurar uma ajuda profissional. Claro. Né? E nesse processo, o CVV foi oferecendo essa ajuda e, ao longo dos anos, novas ferramentas foram agregadas. E são ferramentas que são muito próprias da geração mais jovem, porque eu posso dizer que nós fazemos parte de uma geração em que os nossos pais ficavam desesperados com a conta do telefone quando a gente se pendurava no telefone. Eu faço parte dessa geração. Hoje isso já não é mais problema, porque os nossos filhos, netos, eles têm aparelhos que funcionam um monte de aplicativos e às vezes eles usam como telefone. Certo. Né? Porque tem várias ferramentas para que essas pessoas possam, para que todo mundo possa se comunicar. Né? As redes sociais, para o bem e para o mal, elas estão aí e as pessoas se comunicam demais. Hoje tem muita informação. Então hoje o CVV ele pode conversar, porque também é mais conhecido, através da linha telefônica. Né? Hoje, há 2 anos, o CVV ele foi contemplado através do Ministério da Saúde, depois de um projeto de análise, com uma linha gratuita. E essa linha é padrão em vários municípios, em vários estados? Hoje nós já temos 20 estados contemplados. Começou há 2 anos no estado do Rio Grande do Sul, num projeto piloto. O Rio Grande do Sul é o estado onde existe o maior número de suicídios por habitantes no Brasil. E aos poucos, em questão de fases, esse serviço foi começando a ser abrangido. Né? Em setembro passado, o estado de São Paulo entrou na rede. Que rede é essa? O telefone 188. Hoje, no estado de São Paulo, em mais 19 estados, qualquer pessoa de qualquer cidade, telefone fixo ou telefone celular, que diz que 188, ela acessa um voluntário que esteja na rede. Hoje nós somos mais de 100 ramais em 80 postos. Cada ramal é um aparelho telefônico. E aí ela pode conversar gratuitamente, o que para nós era nosso grande desejo, porque a barreira financeira sempre foi um obstáculo para que as pessoas procurassem ajuda. Né? E hoje já não é mais. Né? Essa questão da ajuda, né, às vezes a pessoa tem algum receio, né, de ser identificado, de ser julgado, e fica protelando essa busca, né, da ajuda, seja um profissional, seja voluntários do CVV, que também vem desempenhando essa tarefa. Em casa, existe algum sinal onde pais, irmãos, enfim, alguém que está em contato com aquela pessoa pode assim, não, tem algo diferente? Tem alguma dica sobre isso, alguma característica que seja comum a essas pessoas? Olha, o que a gente pode perceber é que é muito fácil prestar atenção no outro. Não é uma tarefa difícil. Requer um pouco de esforço. A gente faz isso com desconhecidos. Tá. É muito natural, por exemplo, se você está andando na rua e você está um pouco alerta para as pessoas que estão à sua volta, você consegue enxergar se determinada pessoa, às vezes, ela não está muito bem, por exemplo. E você pode se adiantar e parar e perguntar, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Que é uma pessoa que você nunca viu na vida. E aí que dirá com pessoas que estão no nosso convívio. Sim, é possível. O que a gente imagina e propõe que seja uma sugestão interessante é prestar atenção no outro, seja ele quem for. Seja essa pessoa que você encontra e é um desconhecido na rua. Quantas vezes qualquer um de nós, no ônibus ou num ponto de ônibus, nos encosta uma pessoa e começa a contar a história da vida dela? Você já passou por isso? Sim, sim. E aí você percebe o quê? Que é alguém que precisa falar.
Né? E ela fala assim, o que que faz uma pessoa encostada do seu lado, uma pessoa que nunca viu você na vida, e quando, do nada, às vezes ela está te contando situações íntimas que talvez ela não tivesse contado para alguém mais próximo. Em casa é possível perceber isso. É possível perceber quando o marido não está bem, quando o filho não está bem. Né? Qual é a sugestão? É parar e propor, vamos conversar. Porque a gente percebe, só que a gente não fala. E A gente acha que a coisa se resolve por si só, né? Pois é, mas a gente não percebe que o outro não está bem, por que a gente não fala? Eu não posso chegar e falar assim, olha, você hoje dormiu o dia inteiro, você não dorme o dia inteiro. Por exemplo, hoje você está na cama direto, você não quer conversar, filho gosta de ficar na cama o dia inteiro, né? Sim. Aí vai para o computador e fala assim, mas assim, você quer conversar sobre isso? Vamos conversar. Aí ele provavelmente não vai querer, mas fala assim, não, mas eu quero, conversa comigo então um pouco. Então, essa proximidade, que é algo previsto numa relação familiar, ela nos ajuda a que as pessoas possam se aproximar e se abrir. E sinais podem ser enxergados dessa maneira, dessa forma. É o compreender, né? O olhar, não só o ver o outro, né? Ter um olhar diferenciado para pegar as suas angústias, né? E a gente sabe, às vezes é mais fácil ou mais difícil falar das suas angústias, com medo de ser compreendido ou não. Você acha que o anonimato que o CVV oferece, ele facilita esse conversar? É um conforto muito compreensível, muito compreensível. É muito natural você imaginar que alguém procure alguém com quem nunca viu na vida. E claro, depois de certificar e checar se não tem extensão, se tem alguém conversando, se tem alguém escutando, é muito natural isso. Essa pessoa se sinta à vontade, uma vez que ela se sinta acolhida naturalmente, ela se sinta à vontade para falar de si. A gente pode imaginar que grande parte das pessoas que procuram o CVV, elas chegam ao CVV muito provavelmente porque elas tentaram já falar com alguém mais próximo e por algum motivo não houve essa possibilidade. Então são pessoas que nos chegam muito machucadas emocionalmente, muito fragilizadas. Não tem aquela expressão assim, o nervo à flor da pele? Sim. O que é a ideia do nervo à flor da pele? É que se você chegar perto, você vai sentir dor sem nem tocar. São essas pessoas. E a gente gosta de dizer, quem são essas pessoas? Somos nós. Somos todos nós. O voluntário do CVV não é uma pessoa diferente de qualquer outra. Porém, o voluntário, ele se organiza a sua vida, aliás, como qualquer outra pessoa que, por exemplo, faz trabalho voluntário. Isso é muito natural. Você reserva uma parte da sua vida, uma pequena parte, para fazer um trabalho de servir. Certo. Não é? É fácil ser voluntário do CVV? Eu brinco muito com pessoas que me conhecem, assim, se eu posso ser voluntário, qualquer um pode ser. É sim, é possível ser qualquer pessoa voluntário do CVV. É necessário, através de a gente chama de um programa de capacitação, que nós promovemos, oferecer para essa pessoa, primeiro, a oportunidade de conhecer o CVV. Certo. Quando ela começa a conhecer o CVV, por exemplo, ela percebe se é aquilo mesmo que ela quer. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia do que ela quer fazer. E o dia a dia se mostra bem diferente, né? E muitas vezes mas veja só, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar com crianças pequenininhas, ou com pessoas idosas, ou que a minha proximidade é estar perto de pessoas que são moradores que moram em situação de rua, né? Se eu tenho esse foco, o CVV ele é diferente. Mas na hora que a gente mostra o CVV, ou ele pode ter uma nova ideia, pode se encantar com o trabalho. Eu sou suspeito para falar, porque eu me encanto com o CVV todos os dias, há muito tempo. Porém, ou não, ela pode chegar e falar assim, não, não é isso que eu quero. Certo. Então, esse programa de capacitação, inclusive, ele serve para isso. É anual, é semestral? Então, cada posto onde existe CVV tem a sua própria dinâmica, pode Certo. ser a sua própria flexibilidade de oferecer. Em Santos, nós fazemos agora, desde o ano passado, a gente oferece durante 3 vezes no ano. Nós terminamos um curso agora em março, que foi um curso durante uma semana, e a turma que resultou, que hoje nós temos 15 colegas,
eles estão passando por um processo de reuniões semanais durante 8 a 9 semanas. Certo. Nessas reuniões, eles vão conhecendo mais ainda do CVV, vão vivenciando o ambiente do nosso posto, as reuniões acontecem lá. E aí, nesse processo, que vai durar um pouco mais de 2 meses, eles vão começando a perceber, por exemplo, se é isso mesmo que eles querem. Certo. Então, a gente fala assim, que se existe uma seleção, ela é natural. Com Né? certeza. Dela perceber se ela, por exemplo, está no seu melhor momento de ouvir. A gente, às vezes, vive uma época que a gente está mais querendo falar, não tem? Com certeza. E aí, se a minha vontade é só falar, se eu não tenho tempo para ouvir, eu vou ser de pouca valia dentro do trabalho do CVV. Talvez isso sirva para que eu, por exemplo, procure o CVV para falar. Tá né? certo. A gente vai falar um pouquinho mais então sobre a capacitação, sobre o que falar e não falar no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Se você quiser entrar em contato com a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou através de nosso Facebook, Ame Santos. E saiba quais são os cursos, palestras e novidades que a Associação Médico Espírita de Santos tem para você. No nosso programa de hoje, estou com o Renato Caetano, ele é voluntário do CVV e está falando um pouco mais sobre a valorização da vida. Bom, Renato, a gente escuta de quando em quando, mas eu estou com alguma aflição, algum medo, alguma angústia e quero ligar para o CVV, mas é necessário ter algum conhecimento, alguma instrução, alguma religião? O que a gente pode falar para essas pessoas que querem, mas ainda não conhecem muito bem o trabalho? É necessário algum pré-requisito? Não, por favor, sinta-se à vontade para ligar. Hoje a gente difunde, ligue para o 188. Né? Se você quiser conversar, hoje tem ferramentas, o CVV ele conversa. Se você acessar o site, que é o cvv.org.br, você pode conversar através do 188 direto ou no Skype, que tem um botão do Skype, e aí você usa a rede que você tem conversando. No caso do Skype, só para a gente deixar claro para o pessoal de casa, não aparece a imagem. Então, todas essas situações, imagem, ela é preservada, tanto de um lado quanto de um outro. É nossa prerrogativa essa. Né? Então, assim, no Skype é só som. Porém, o CVV também oferece a conversa através de chat, sala de bate-papo. Não é uma sala grupal, é uma sala de uma pessoa que entra para conversar com um voluntário. Esta sala, essa conversa, esse bate-papo acontece somente em texto, é digitado, que a janelinha vai andando, né? De uma pessoa para uma pessoa, sem imagem e sem voz. No Skype, só a voz. E também existe a modalidade de e-mail. As pessoas podem conversar mandando cartas eletrônicas. Certo. Por ocasião, ano passado, do advento da série do Netflix, Os 13 Porquês, e da onda do desafio da Baleia Azul, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Sim. Nós tivemos um incremento no e-mail de 450%. Nossa, foi um aumento muito alto. E a grande maioria da procura eram de jovens. Eles identificavam-se como jovens através da sua história e da sua faixa etária. Nós nunca, não nos interessa saber detalhes da história das pessoas. E como também não nos interessa, por exemplo, ter critérios para saber quem procura o CVV. O CVV ele é um trabalho que ele é arreligioso, ele não tem nenhuma base doutrinária. Não significa que nenhum voluntário tem a sua base de crença. Claro, a gente tem em Santos mais de 50 voluntários atualmente. Cada um provavelmente pode professar alguma fé e pode ter pessoas ali que não tem nenhuma. Não é? E não é diferente das pessoas que procuram o CVV. O que acontece é que, por exemplo, da parte do voluntário, não fará parte do voluntário, por exemplo, oferecer apoio religioso como se isso fosse um conforto. Isto faz parte do CVV. Porém, assim, se alguém quiser ligar e para falar do que sente em relação a essa religião, não há problema nenhum. Por quê?
Porque a religião, seja ela qual for, ela é apoio e suporte emocional e espiritual, se você está abordando a questão religiosa, para muita gente. Né? As estatísticas, os mapas, eles são muito disponíveis. Se você buscar na internet os mapas de suicídio pelo mundo, estatística, por exemplo, eles mostram o quê? Que países onde o fervor religioso é muito forte, o índice dos suicídios é menor. Então, é uma característica. A religião é suporte para a prevenção do suicídio. Independente da religião. Independente, porque você vai ter países que tem, por exemplo, no Oriente Médio, a religião é muito forte. Países onde o catolicismo, a religião é muito forte. Né? Estados ou países onde as religiões protestantes são muito fortes, o índice de suicídios ele é menor. Né? Isso é uma constatação. Né? Então, claro que isso é uma oferta. E o que significa isso? Que muitas pessoas nos procuram, às vezes, para falar... por exemplo, se ela busca exclusivamente um apoio religioso, pode ser que ela se frustre buscando o CVV. Pode ser que não, pode ser que a gente converse sobre o quê? Sobre a importância de Deus na sua vida, sobre a importância da igreja que ela faz parte, ou do terreiro de Umbanda que ela pratica, que ela vai lá, que ela é membro, ou do centro espírita, ou da igreja metodista. E conversar sobre isso é muito bom, porque por que ela está ligando para o CVV? Não nos cabe questionar. Porque você por que ela não fala então com o pastor? Por que ela não fala com o pai de santo ou com o dirigente do centro? Por algum motivo ela não foi lá e ligou para o CVV para falar. Vamos conversar sobre isso não há problema nenhum. Até porque hoje é muito bom, porque hoje o cardápio é diverso. Certo. O CVV é um trabalho que não tem essa base religiosa. Mas pelo mundo todo você tem vários trabalhos que têm a base religiosa como oferta na prevenção do suicídio. Então você tem serviços na Igreja Católica, entre os evangélicos, serviços de apoio através do telefone, onde as pessoas podem procurar para falar sobre o que elas estão sentindo. E claro, uma vez elas procurando estes serviços, pressupõe, ou se ela não sabe, ela ficará sabendo que existe a base doutrinária para reforçar, vai se falar sobre aquela determinada religião, para que ela se conforte. O que importa é que hajam trabalhos de prevenção do suicídio. Nós gostamos de pensar e pensamos com muita naturalidade que o CVV ele não é nem tão mais nem tão menos. Nós estamos na mesma oferta, o que é muito bom. Certo. Bom, quando a gente fala desse trabalho, da divulgação, do acolhimento, vocês também fazem palestras em escolas, universidades, abertas ao público que talvez queira, mas assim, puxa vida, como, né? Olha, a gente está aberto a falar do CVV sempre que necessário. A qualquer hora que nos chame, a gente está lá. Pelo mesmo telefone que você mencionou, 188 ou é um outro? 188 hoje, se você ligar, provavelmente vai cair em 100 ramais. Então, não seria a melhor ferramenta. Mas qual que é a nossa sugestão? Entre pelo site, lá tem o e-mail. O site é? É o cvv.org.br. Certo. E aí fala assim, olha, meu nome é Renato, eu moro na cidade de Santos e eu trabalho na escola tal. Eu gostaria de uma palestra sobre o CVV. O que vai acontecer? A assessoria de comunicação do CVV vai entrar em contato com a gente em Santos e vai falar assim, olha, tem uma pessoa na escola, o telefone está aqui. Entra lá e a gente prontamente entra em contato e faz, para que a gente possa fazer uma palestra, uma roda de conversa entre alunos, né, de modo que cada vez mais a gente possa falar sobre isso. E fique também no linguajar deles, né? Porque eu imagino a correria que não deve ter sido no passado, né? Com a série da Netflix, né? O assunto da baleia azul que pegou muitos jovens, né? E não só jovens, mas pais também que de repente, ou responsáveis, que se viram assustados com uma onda, né? Que tomou um limite, uma proporção um pouco maior que talvez fosse necessário. Hoje uma preocupação tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde é oferecer práticas para a discussão da valorização da vida e da prevenção do suicídio muito no foco dos jovens. Por quê? Porque a faixa etária dos 15 aos 24 anos, hoje, proporcionalmente, é a faixa que mais está se matando. Puxa. Né? Historicamente você enxerga pessoas de muita idade, naturalmente são consideradas grupo de risco. São pessoas que estão envelhecendo
elas estão perdendo tudo, o sentimento de perda é muito grande. Os seus pares estão indo embora, o seu vigor físico está indo embora, você já não consegue andar muito, você não consegue subir uma escada, né, você não consegue se abaixar, tudo vai sendo perda, dependendo de como você enxerga a vida. Então, para muitos, o suicídio acaba sendo algo que está ali ao alcance da mão. Então, pessoas de muita idade são consideradas um grupo de risco. Porém, já de uns anos para cá, a gente tem percebido um aumento muito grande, os especialistas nessa área, e em algumas situações, o suicídio de 15 a 24 já é a primeira causa em alguns países. Nossa, muito alto, né? Primeira e já segunda em um monte de países. Né? Em um monte de países já é a segunda causa de morte, o que é assustador, porque alguém com 15 anos... Está começando a viver. Pois eu fico pensando, estava vindo para cá, eu estou a caminho dos meus 60 anos. Eu acho que eu estou começando a minha vida agora, sabe? Como a gente gosta de pensar, o CV tem 56 anos, e com o advento desse telefone do 188, tudo para nós é muito novo. Nós estamos muito entusiasmados e nós estamos muito felizes com a possibilidade das pessoas procurarem o CVV e não precisarem pagar. Então a gente gosta de pensar que os primeiros 50 e poucos anos do CVV foi para a gente se preparar para os próximos 50. Tá certo. Pelo menos. Bom, Renato, a gente está encaminhando já para o finalzinho do nosso programa. Qual é o seu recado, qual é a sua dica para quem está em casa e ou sabe de alguém que precisa falar ou gostaria de se abrir? Às vezes não é só o suicídio, né? Tem N situações onde a pessoa precisa se desabafar com alguém, até para ter alguma ideia, uma luz, um caminho. Qual é a sua dica, qual é o seu recado? Olha, seria muito bom que as pessoas não precisassem do CVV. Nós do CVV, nós temos nem crença, a gente tem uma certeza. A gente tem uma certeza que num futuro que a gente gostaria de ser próximo, o CVV ele deixará de existir dessa maneira que ele existe. Vai talvez fazer uma outra coisa. Por quê? Porque as pessoas elas poderão se aproximar uma das outras para se abrir sem medo de serem julgadas nem recriminadas. Elas vão poder contar a sua história sem ser enxovalhadas, sem ser recriminadas. Elas poderão ser aceitas nos seus atos, sejam eles acertos ou erros. Então nós gostamos de pensar isso. Enquanto isso não acontece, o CVV está aí. Por favor, use o CVV. Hoje é muito mais fácil, muito mais simples de decorar. Telefone diz que 188, eu sugiro, convido todos que estão aí, fazer um teste para saber, você vai ver provavelmente quem é que vai atender. Fala assim, eu sou voluntário de Teresina, eu sou voluntário de Cuiabá ou de Novo Hamburgo. Isso é muito legal para a gente. Bom, Renato, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar um pouquinho mais, né, sobre essa valorização da vida, né? Então, você que está em casa já sabe, CVV 188 e nós voltamos na semana que vem, sexta-feira, às 6 horas da tarde, sempre um programa inédito para você aqui na Santa Cecília TV. Até lá!